Oi pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, eu vou falar sobre revistas. Eu costumava fazer no blog uma resenha de cada revista que eu assinava, né? Todo mês eu fazia, mas eu acabei me atrasando muito lá e eu parei porque dá bastante trabalho fazer isso e eu queria comentar todas as coisas da revista, então acabou ficando difícil para fazer. No final do ano passado, acabou dando um problema na renovação da minha assinatura e eu fiquei todo esse primeiro semestre sem receber a maior parte delas. É, e mesmo assim eu não atualizei o que estava atrasado no blog. Mas enfim, daí eu pensei em fazer vídeos sobre as revistas do mês, né? Não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. Dossiê Super, que na edição de julho veio falando sobre acidentes de avião. Uau! Quantos acidentes trágicos. Mesmo assim, a estatística diz que é muito mais fácil você sofrer um acidente andando de carro do que andando de avião. Na verdade, a estatística que ele fala aqui é que a chance de você morrer no acidente de avião é de 1 em 1,2 milhão. É mais fácil você morrer com a mordida de cachorro do que no acidente de avião. E 96,7% das pessoas que sofrem acidente de avião sobrevivem. O que acontece é que os acidentes de avião são geralmente muito trágicos. Os que eles falam sempre envolvem muitas vítimas, então a gente acaba ficando traumatizado, né? Então ele vai falar, por exemplo, da exploradora Amélia Earhart, que o avião dela simplesmente desapareceu no Triângulo das Bermudas. Tipo, era a última viagem que ela ia fazer, né? Ela tava dando a volta ao mundo e ela tava conseguindo chegar no destino, mas simplesmente o avião desapareceu. Ele vai falar sobre um acidente que aconteceu em Tenerife, nas Ilhas Canárias, que foi uma série de erros que ocasionaram esse acidente. Era um avião estava parado. Na verdade, aquele dia tinha bastante névoa e tal. E o outro avião decolou, enfim, deu vários problemas com a comunicação da torre. E esse avião que decolou só viu que existia esse outro avião parado na pista quando estava muito perto. Então ele tentou não bater, né? Subir para não bater. O outro tentou desviar, mas os dois, tipo, a parte de baixo de um se chocou na de cima de outro e foi arrasador. Tipo, explodiu tudo, foi horrível. Na verdade, o avião que tentou decolar, ele ainda sobrevoou um pouquinho, mas pegou fogo e. Enfim. 583 pessoas morreram. Aí vai ter a reportagem sobre os acidentes que aconteceram no 11 de setembro também, né? Que foram 2 aviões que se chocaram no World Trade Center e um terceiro avião que se chocou contra o Pentágono e existia um quarto avião. E assim, eu fico até arrepiada de falar dessas coisas. Nesse quarto avião, as pessoas já, digamos assim, foi o último avião a decolar para a morte, digamos assim, e as pessoas, os passageiros, estavam mexendo nos celulares e tal, então eles souberam desses outros aviões que tinham sido sequestrados e que foram jogados contra, né, esses edifícios, e os passageiros se revoltaram e tentaram ali impedir o terrorista de fazer qualquer coisa. E existe inclusive uma comunicação entre um passageiro e eu não lembro, enfim, alguém que estava em terra, né? Então, assim, eles queriam impedir que esse avião se chocasse contra um prédio, alguma coisa que ia acabar matando muito mais pessoas, é, além deles, né? Então, esse avião ele caiu num deserto, né? E
matou todos os passageiros, mas não matou mais ninguém que estava em terra. Então esses passageiros foram verdadeiros heróis, né? Mas foi uma tragédia incrível. Aí a gente tem um exemplo de um acidente de avião que ninguém morreu. Então aconteceu um problema nesse avião e o piloto conseguiu pousar o avião no rio, o rio Hudson. E aqui essa foto são todos os passageiros que estavam saindo do avião e ficaram em cima das asas do avião esperando o socorro. E enfim, ele foi incrível, né? E ninguém, não houve nenhum ferido. Aí ele vai falar sobre aquele avião da Malaysia Airlines que desapareceu em março de 2014 sem deixar rastro e nunca, quer dizer, até hoje ninguém foi encontrado, nem restos do avião, nada, né? E eles têm uma das teorias é que o piloto ou o copiloto, enfim, queria se suicidar, igual aquele outro acidente que ocorreu, que eles também vão relatar. Então eles têm até. Porque assim. Então, assim, o transponder foi desligado. E esse aparelho faz com que a torre consiga se comunicar com o avião e consiga saber onde ele está. Quando foi desligado, eles não tinham mais como rastrear esse avião a não ser por um satélite que o avião envia essa comunicação de localização para o satélite. Então, por 7 horas, ele ainda estava enviando essas comunicações e cada vez ele estava num lugar diferente. Então, ele ainda sobrevoou uma grande parte sem o transponder, mas ainda estava sobrevoando esse lugar aqui em cima da Malásia, perto da Sumatra do Norte. E depois de 7 horas, simplesmente ele não foi mais rastreado nem pelos satélites, ele simplesmente desapareceu. Então eles acham que o copiloto, né? Deixa eu ver aqui, o comandante teria trancado o copiloto para fora da cabine e teria despressurizado o avião, ou seja, deixado todo sem oxigênio. Enfim, todo mundo morreu desmaiado, né? Sem saber. E ele desapareceu com o avião. Aí ano passado também teve outro voo da Malaysia Airlines. Dessa vez ele foi pego, né, por um míssil, que a origem dele ainda não foi confirmada, mas dessa vez existiam os destroços do avião, né? Vai falar sobre aquele avião da Germanwings que o copiloto resolveu se suicidar e matar todo mundo, que aconteceu em março desse ano mesmo. Aí vai ter uma parte que fala sobre os acidentes de avião no Brasil, né? Enfim, vários desastres muito trágicos. O que mais marcou pra mim são os acidentes mais recentes que a gente lembra, assim, né? Tem também alguns outros que eu me lembro mais ou menos, mas ele vai falar sobre uma explosão de um Airbus da TAM que bateu contra um prédio da TAM mesmo. Então ele matou várias pessoas que estavam no avião e que estavam no prédio. E eu lembro que foi realmente um acidente horrível. Demorou muito, muito, muito para os bombeiros conseguirem apagar o incêndio. E assim, os corpos todos estavam carbonizados. Ai, foi horrível. E também foi uma série de erros, né? Enfim, existe hoje lá um memorial que tem uma amoreira que ela ficou toda queimada, né, no dia do acidente, mas ela conseguiu sobreviver e hoje ela tá lá bem bonitinha no meio do memorial 17 de julho, que foi o dia que aconteceu o desastre, né? Ele vai trazer alguns filmes que não é para você ver antes de andar de avião ou no avião, que é Plano de Voo, que é um filme super interessante, que uma mulher está viajando com a filha de 6 anos e de repente a filha dela desaparece e ela
questionam todo mundo, cadê a filha dela? E ninguém sabe, ninguém viu essa menina. E o povo acha que ela tá meio maluca. Até ela começa a achar que ela tá doida, sabe? Enfim, daí ela vai procurar essa menina e é o maior desespero. Ah, meu Deus! Ah, O Voo, que eu sinceramente não me lembro. Aeroporto, que é um filme de 1970, nunca assisti. Apertem os cintos, o piloto sumiu, que é um filme bem trash dos anos 80 e que levou o Leslie Nielsen pro estrelato. Voo United de 93, e que é um filme que vai relatar o heroísmo das vítimas do 11 de setembro que não deixaram o avião cair nos monumentos, né? Porque elas ficaram sabendo dos outros aviões e resolveram se rebelar nesse voo. Turbulência, de 1997, Força Aérea 1, também do mesmo ano, e Duro de Matar 2. Vai falar sobre alguns artistas e pessoas, enfim, famosas que morreram em acidentes e se finir. Vamos para a próxima.